O meu nome é Elaine Magari e eu ensino as mulheres a fazer manutenção na sua máquina de costura, ter sua máquina costurando perfeitamente e ensino também elas perderem o medo de fazer manutenção na sua máquina. Agora nós chegamos aqui próximo à minha lindinha Girassol. Apresento para vocês, então, a minha máquina linda, maravilhosa, que se chama Girassol. Agora, nesta máquina, onde eu vou contar, então, um segredo top da galáxia para você. Aqui, eu estou, então, com uma máquina reta industrial. A máquina reta industrial, a máquina doméstica, né? E a máquina galoneira, então todas as máquinas galoneira, overlock, interlock, todas as máquinas, elas têm um conjunto de tensor. Uns mais aparentes e outros menos aparentes, como a doméstica, por exemplo, que eu expliquei para você ainda há pouco. Certo? Certo. Então, todas as máquinas têm aonde ela passa a linha entre os pratinhos, que faz a regulagem do ponto. Isso, como diz, isso é de praxe, não tem para onde você fugir. O segredo que eu quero contar para você é simplesmente que este tensor, como os outros tensores da doméstica, da galoneira, da máquina reta, da colarete, da máquina de coluna, da refiladeira, este tensor, ou o tensor da sua máquina, mesmo sendo um pouquinho diferente, ele é responsável pelo ponto da sua máquina embaixo. Então, se você está tendo problemas com o ponto solto embaixo, por favor, isso você tem que levar para a vida, tá? Por favor, essa dica você não pode esquecer. O responsável por sua máquina soltar o ponto embaixo é o conjunto de tensor. Então, você precisa entender isso. Quando você descobrir isso, você não terá mais problema com ponto solto embaixo. Aí, eu tenho certeza que a sua cabeça deu um nó agora e você ficou mais confuso. Mas como assim, Elaine? Se esse é o tensor da agulha, como que ele é responsável pela linha solta embaixo? Eu falei que eu não ia ligar a máquina, mas acho que eu não vou dar conta de não fazer isso, né? Mas acho que eu vou ligar para poder mostrar para você. Só quero ver se o meu tecido que eu vou mostrar para você é claro ou escuro, para ver se eu mantenho essa linha. Espera aí que você vai compreender exatamente. Então, ó, vou passar a linha na minha máquina. A primeira coisa que eu recomendo que você faça, quando você está com problema no ponto da máquina, é que você coloque a linha e teste essa linha, tá? Se quando você puxar ela estiver frouxa, tá? Se estiver muito solta aqui, ó, o teste você faz simplesmente assim, ó. Pega aqui e puxa. Se ela estiver solta, a hora que ela costurar, ela vai ficar solta aí embaixo, tá? Isso é fato. Então, para ela estar solta embaixo, é o meu conjunto de tensor que vai apresentar os probleminhas. Então, o primeiro deles é quando o conjunto de tensor está solto, tá? Então, lembrando, quando eu giro em sentido horário, eu aperto. Quando eu giro em sentido anti-horário, né, eu solto. Então, quando eu puxar aqui e testar que a minha linha está frouxa, o que vai acontecer? Quando eu for costurar, ela vai ficar com um ponto solto embaixo. Então, o que vocês precisam entender? Né? Isso é de extrema importância. Entender que quem vai fazer a formação do ponto da minha máquina, embaixo, é esse daqui. Por quê? Quando a minha linha não está formando ponto, né? Corretamente, embaixo está solto, porque essa linha aqui de cima está passando para a parte de baixo. Então, por isso que acaba ficando solto embaixo. Isso, se você entender, você não vai sofrer mais, tá? Eu sei que, às vezes, assim, uma aula, você não consegue pegar todos os detalhes. Eu sei, eu entendo.
Só que o que eu, de verdade, eu posso fazer para explicar para você, eu faço, tá? Então, tá. Nós entendemos que é o conjunto de tensor e que ele é o responsável. Entendemos isso. Agora eu vou ligar a minha máquina e vou testar. Beleza? Vou testar a minha máquina. Só conferir a voltagem do meu motor, está tudo ok. Vai que, né, na minha brincadeira de ficar mostrando, tá trocada, não. Está tudo ok, tá? Fui lá conferir, né? Vai saber, né? Do jeito que eu faço demonstração, às vezes eu mudo, mas não mudei nada, não. Tá tudo ok. Ó. Agora você tá vendo que o ponto está solto. Tá vendo? Por que que eu digo? Se vocês conseguirem pegar, igual eu disse, essa dica para vocês, vocês não sofrem mais. Com um ponto solto, assim, desta forma aí, não. Você não sofre mais simplesmente porque você compreendeu que a máquina vai soltar o ponto, porque ela está aparecendo a linha de baixo aqui. Ó, observe para você ver. É a linha que está na parte de cima, né? É a linha que está, ó, eu estou costurando com preto em cima e aqui embaixo é laranja. Então, por que que eu digo que ele é responsável pelo seu ponto solto embaixo? Porque a minha linha lá de cima está aparecendo aqui embaixo. Então, isso não pode acontecer. A minha linha da parte superior passar para baixo. Então, o que que é interessante? Você entender que este conjuntinho de tensor, ele é este e das outras máquinas, como eu te expliquei. Ele é responsável pela formação, né, pela firmeza, né, do meu ponto embaixo. Então, quando eu vou costurar, eu faço o quê? Eu testo, né? Eu testo. Eu venho aqui e puxo a minha linha. Se ela estiver frouxa, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o pilar número 1, que eu vou descobrir por que que ela está frouxa. Primeiro de tudo, eu vou ver se tem sujeira aqui, ó, entre os pratinhos. Tá? Se tiver, eu vou soprar. Tá? Se tiver qualquer linha, qualquer pedaço de sujeira, qualquer pedaço de linha ali que estiver atrapalhando, eu vou apertar. Maravilha, né? Aí, saiu a sujeirinha, apertou, beleza. Não, vou apertar, dou uma voltinha, tá? Opa, já ficou mais firme aqui o negócio. Né? Se eu notar que ficou mais firme, eu vou fazer o quê? Eu vou testar novamente. Então, eu vou ligar a minha máquina, eu estou erguendo aqui no manual, porque como eu estou com as duas câmeras em cima, fica inviável usar a joelheira, tá? Então, aí, agora eu vou para outra, ó. Outro teste. Mais um teste. E já começou, ó, bati sem querer ali. E já começou a melhorar o meu ponto. Já não começou a melhorar? Já tá ficando top da galáxia, não tá? Tá? Só tem um pouquinho de linha preta passando para a parte de baixo, tá? Tem um tiquinho de nada. Então, quando você se certificar disso, saiba que o conjunto de tensor, esse amigo aqui, ele é responsável pelo seu ponto frouxo embaixo. Então, não adianta você fuçar a canelinha, não adianta você cutucar a lançadeira, não adianta você trocar agulha, não adianta você colocar óleo, não adianta você trocar o pezinho, o dentinho, a chapinha, porque o problema não é nesses lugares. O problema está exatamente aonde eu acabei de explicar para você. Está no conjunto de tensor. Então, você deve ir testando, apertando. Primeiro certifique que a linha está passada corretamente nele. Depois vai dando apertozinho. Percebi que já melhorou. Vou apertar mais um pouquinho. Vou testar novamente. Vou apertar mais um pouquinho. Vou testar novamente até que a minha máquina fique com o ponto perfeito.
tá? A minha máquina fique costurando perfeitamente, tá? Que é esse o nosso objetivo. A minha máquina costurar perfeitamente, tá? Porque se ela não costurar perfeitamente, você vai ter sérios probleminhas, tá? Sérios probleminhas. Então, se o ponto da sua máquina não estiver firme, não vai resolver, você sempre vai ter problema. Então, você precisa que ele esteja com um ponto firme. Você precisa que ela esteja com um ponto bonito. Então, às vezes, alguém manda uma foto para mim. Elaine, eu já fiz de tudo, e a minha máquina não regula o ponto, ela está solta embaixo. Então, quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, eu preciso ajudar essas mulheres. Eu preciso mandar uma mensagem para ela e dizer que é aqui no conjunto de tensor. Mas eu já apertei o conjunto de tensor e não deu certo. Já está apertado no último. Tá, tem isso também. Às vezes a mola aqui está cansada. Às vezes está faltando alguma peça nele. Então, você vai precisar aprender todas as peças e o que forma um conjunto de tensor. Você precisa entender quais são as peças, quais as peças que não pode faltar de forma alguma. Tem algumas peças ali que, né, não pode faltar. Existem vários macetezinhos para você utilizar ele. Então, para você entender mais como você sempre ter o ponto perfeito, a sua máquina costurando perfeitamente, você vai precisar entender muito mais do que eu estou trazendo para você nessa aula. Beijos no seu coração.